Olá pessoal, meu nome é Marcelo Fontes, eu sou engenheiro civil, trabalho com estrutura metálica há mais de 15 anos, com cálculo e projeto, e eu decidi criar uma série de vídeos tratando do assunto de dimensionamento de estruturas metálicas pela NBR 8800. A gente vai abordar aqui o dimensionamento de todos os tipos de elemento pela norma, tanto peças isoladas quanto a análise mesmo de estruturas reais. Vamos abordar também alguns tópicos que não são fáceis de se encontrar na literatura e por isso mesmo causam certa confusão aí no dia a dia do escritório, mas que são de bastante importância. São abrangidos na norma de forma bastante simples, bastante rápida, sem muitos detalhes, mas na verdade os assuntos às vezes são muito mais complexos do que são apresentados na norma. Então eu decidi criar uma série de vídeos tratando desses assuntos. E dependendo da aceitação desses vídeos, a gente vai dar sequência, né? Se for de utilidade para o pessoal, estiver sendo bem aceito e tal, a gente vai criando mais coisas, mais assuntos e tal. Então a ideia é sempre trazer aí um assunto para poder tratar. Estou trabalhando ainda numa periodicidade para que a gente tenha vídeos pelo menos uma vez por semana sobre o assunto de dimensionamento de estruturas metálicas, projetos, enfim, e algumas curiosidades também. Nesse vídeo de agora a gente vai tratar de elementos tracionados. Vai ser um vídeo mais curto pela simplicidade do assunto. A norma brasileira abrange esse assunto da seguinte maneira. Eu vou entrar direto no assunto aqui sem fazer muito aquela explicação a respeito de tipos de aço, tipos de elementos, parafusos e tudo mais, porque isso você acha na bibliografia normal. A ideia aqui é deixar esse vídeo o mais prático possível e esse vídeo é uma fonte de consulta rápida para quem tiver com dúvida em determinados assuntos. Então, já vou abordar direto a metodologia de dimensionamento para que a gente possa deixar esse vídeo o mais curto possível. Então, o dimensionamento é feito da seguinte maneira, comparando, obviamente, a solicitação de cálculo com a resistência da peça. Quando a gente fala em elementos tracionados, a gente tem dois estados limites para poder tratar aqui, que são escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida efetiva, né? O escoamento da seção bruta é muito simples de fazer, é exatamente pegar a área da seção, do perfil que você está calculando, multiplicar pela tensão de escoamento, dividir pelo fator de segurança, γ1, que nesse caso aqui, até hoje, pelo menos na data que eu estou gravando o vídeo, é 1.1 na norma brasileira. Então a G aqui a gente trata como área bruta, né? Esse termo vem do inglês, é gross area. Então muita coisa que está na norma brasileira puxou da norma americana ou do Eurocode, então eles mantêm às vezes os índices, né, e outros não dá para entender, mas enfim. O outro estado limite que a gente precisa tratar também é a ruptura da seção líquida efetiva, e esse cálculo é feito com a conta muito parecida, só que ao invés de usar a área bruta, a gente vai usar a área líquida efetiva, que a gente vai falar mais na frente, e também a gente vai verificar a ruptura da seção. Então, como a gente está falando de ruptura, a resistência que eu tenho que usar é a resistência última do aço, que seria então o limite de ruptura dele, né, que é o FU. E dividir também por um fator de resistência aqui, fator de minoração aqui, que é o γ2, que no caso da NBR hoje é 1.35, né? Onde aqui então é a área líquida efetiva. Bom, e como a gente calcula essa área líquida efetiva? A área líquida efetiva, ela é o produto de um fator de minoração que se chama CT vezes AN, onde AN é a área líquida da seção. Veja que é um termo um pouco confuso, porque lá atrás a gente está tratando de área líquida efetiva e aqui a gente está tratando de área líquida da seção. O que é a área líquida da seção? É a área descontando todos os furos. Em resumo é isso, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. O que eu queria dar uma especial atenção aqui é esse fator de redução CT. Para que serve ele? Bom, quando a gente conecta duas peças tracionadas, dependendo da maneira como a gente conectá-las e dependendo também do comprimento da ligação, comprimento do cordão de solda ou da quantidade de parafusos que a gente tem na direção do esforço,
a gente tá essa peça fica sujeita a um efeito que se chama shear lag. O que é isso? Na verdade é como se tivesse um atraso na distribuição das tensões ao longo da seção transversal. Como você pode ver nessa figura aqui do meio, se você analisar bem, isso aqui é uma chapa de Gusset ligando na extremidade um tubo, né? Então a gente tem aquele slot que a gente faz aqui, então está preenchendo com solda aqui e tal. O ponto de transmissão final dela é aqui nessa borda, que na verdade transmite tudo aqui, né? Mas aqui ele está tomando como referência para poder traçar o diagrama essa borda aqui. Então você veja que na proximidade desse ponto aqui, onde é efetivamente transmitida a carga, a gente tem um acúmulo de tensões nesse ponto, e depois ela vai se uniformizando ao longo da seção, mas ela leva aqui um certo comprimento para que isso seja concluído. Então o que acontece é que nesse ponto aqui, onde eu estou transmitindo efetivamente a carga, eu não tenho toda a seção do elemento resistindo à carga. Na verdade eu tenho só um trecho pequeno aqui. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz para poder saber qual que é esse trecho aqui e levar isso em consideração no cálculo? Por meio desse coeficiente CT. Você dá uma olhada aqui nessa figura aqui colorida do lado, é uma análise de elementos finitos, onde a peça está sendo soldada aqui em forma de U, né? Então soldada aqui, fazendo esse formato aqui de U, e veja que esse trecho aqui em amarelo é o espraiamento da carga. Então você note que nessa seção, se eu pegasse uma seção aqui, por exemplo, eu não tenho a carga agindo na largura inteira da peça, eu tenho só nesse trecho aqui dela. Então seria necessário, para que minha peça estivesse segura, que eu considerasse somente essa largura aqui como sendo a largura resistente dessa carga nesse ponto. Então por isso a gente faz essa consideração aqui do CT. Então quando a gente verifica a ruptura da seção efetiva, seção líquida efetiva, na verdade a gente tem duas reduções. Uma delas é eliminar da seção os furos que a gente tem. E a outra é a redução para levar em consideração essa concentração de tensões aqui, que a gente chama de efeito shear lag. Para calcular a área líquida, então, a gente faz o seguinte: se eu tenho uma seção aqui que está sendo conectada por meio de parafusos, eu preciso, a área líquida dela seria o equivalente a eu pegar a área da peça e eliminar dela a área dos furos que eu tenho aqui. E como isso é feito? A gente traça uma seção aqui perpendicular à região aqui, por exemplo, nesse caso, né, perpendicular aqui à direção do esforço, e aí eu vejo quantos parafusos estão nessa linha e vou ter que descontar isso aqui da área. Então, para essa seção aqui que está à esquerda, o cálculo dessa área líquida ficaria da seguinte maneira: a espessura dela vezes a largura descontando os furos. E como é que é o diâmetro? Como é que eu calculo o diâmetro do furo? É o diâmetro do parafuso mais uma folga de 3,5 mm. Então, se fizesse a distributiva aqui, então B vezes T seria já a área bruta da seção, né? E essa largura aqui, que na verdade é o diâmetro do furo vezes essa espessura, é a área que eu estou descontando. Então essa aqui é a área líquida para essa seção. Porém, tem um complicador quando você tem os furos em diagonal aqui, fazendo o zigue-zague em relação ao eixo da peça e em relação à direção do esforço. Nesse caso, para poder calcular a área líquida da seção, a gente precisa somar um fator que é esse S ao quadrado sobre 4G, onde S é essa largura horizontal e G essa largura vertical, para cada aresta dessa que eu tenho inclinada em relação a esse eixo aqui de aplicação da força. Então, para essa seção aqui, o cálculo seria o seguinte: T vezes B menos dois furos que eu estou tirando, né? Que é o diâmetro do parafuso mais a folga, né? Mas eu tenho uma aresta só aqui, então mais esse fator aqui. Se eu tivesse mais uma aresta, eu teria que somar duas parcelas dessa aqui e, obviamente, mais um furo aqui, né? Então é assim que se calcula a área líquida. Agora, algumas considerações para o cálculo do coeficiente CT. Ele leva em consideração, na verdade, quantos elementos da seção transversal, ou se todos os elementos da seção transversal participam da transmissão do esforço. Suponhamos então que eu tenha um perfil I, em que eu faço uma conexão dele, unindo mesa e alma. Então todos os elementos dessa seção transversal estão participando da transmissão do esforço. Então nesse caso eu não tenho necessidade de reduzir a seção, porque aquele comprimento que a gente tem, que ele leva para poder espraiar, é muito curto,
ainda existe de fato, porque as tensões acabam se concentrando nas bordas dos parafusos, né, nas bordas dos furos ali em contato com o parafuso, mas esse comprimento fica tão pequeno que você pode considerar sim que não tem redução nenhuma. Se a força de tração é transmitida somente por soldas transversais, por exemplo, se fosse o caso aqui dessa peça está conectada somente por uma solda nessa direção, que é perpendicular à direção do esforço, então a gente teria que fazer um cálculo que é a área da seção transversal dos elementos conectados dividido pela área bruta, né? Agora, no caso de eu ter que as peças que estão conectadas não todos os elementos da seção, nem todos os elementos da seção transversal estão conectados, por exemplo, uma cantoneira, como esse caso aqui, conectada por uma aba só, aí sim a gente precisa fazer uma redução na área resistente nesse caso. E essa redução é feita pela seguinte fórmula aqui, né? Você vai tirar do CT, considerando o CT igual a 1, né? Você vai tirar dele um fator que é a excentricidade da ligação dividido pelo comprimento da ligação. E a excentricidade é calculada da seguinte forma: suponhamos aqui que você tem um perfil tipo cantoneira, então você vai calcular a excentricidade como sendo a distância do centro de gravidade dessa cantoneira até essa face aqui, ó, esse plano de interface entre a chapa de conexão e o elemento, né? Nesse caso aqui a superfície de solda mesmo, né? No caso de você ter perfis I conectados somente pela alma, então você tem que tratar isso como se fossem dois perfis U justapostos, né? Então você vai calcular o centro de gravidade de cada um desses perfis U aqui, então tem um perfil U à direita e outro à esquerda, então a excentricidade será a distância dessa face aqui da alma, onde tem a conexão com a chapa, até o centro de gravidade do perfil U, ou da esquerda ou da direita, né? E no caso de você estar conectando esse perfil I somente pelas mesas, então você vai tratá-lo como se fosse dois perfis T, calculando o centro de gravidade desse T aqui, suponhando T superior ou inferior. Você pode ter aqui também perfis com mesa diferente, então você tem que calcular o centro de gravidade de cada uma delas. Então a excentricidade da conexão vai ser aqui essa distância do centro de gravidade até esse plano aqui de interface entre a chapa de conexão e a mesa, né? No caso então de você ter esforços, solda paralela ao sentido dos esforços, nesse caso aqui, por exemplo, o CT vai ser em função da relação que você tem do comprimento da ligação e a largura da peça. Então, por exemplo, se esse comprimento aqui for 2 vezes a largura da peça, então você não tem redução. Caso esse comprimento não seja maior que 2 vezes a largura da peça ligada, no caso essa peça menor, claro, aí sim você vai ter que fazer uma redução do CT, que você vai calcular conforme esses critérios aqui, certo? No caso de tubos, segue mais ou menos o mesmo critério, só que aqui no caso o comprimento da ligação, se o comprimento da ligação for 1,3 vezes o diâmetro do tubo, o diâmetro externo do tubo, então você não tem redução. Se ele for menor que isso, aí é preciso você calcular esse EC e calcular essa redução conforme aqui. Então você vai calcular o EC lá, o comprimento da ligação você já tem também, e o EC é dado por essa fórmula aqui. Então, nesse caso, para tubos é assim que se faz. Quais são as limitações que a gente tem no caso de dimensionamento de perfis tracionados? A limitação de esbeltez, né? Então, o lambda tem que ser menor do que 240 para elementos principais e menor que 300 para elementos secundários. Uma observação importante aqui é que para barras redondas pré-tensionadas esse limite pode ser desprezado. Ou seja, que esse ferro redondo, barra circular, né? Barra redonda mesmo, lisa, que a gente usa geralmente para sistema de contraventamento. Então, se você instalar ela com uma pré-tensão, você não precisa obedecer esse critério de esbelteza aqui. Mas tem que lembrar de que ela tem que estar pré-tensionada. Serve para cabo também isso. Então aqui a gente tem um exercício, um exemplo, né? Mostrando como se calcula então os elementos tracionados. Então aqui tem um exemplo de um painel de contraventamento de 7 comprimentos por 5 de altura, com uma carga de 100 kN aplicada aqui no topo. Eu estou utilizando aqui um perfil 2L, uma cantoneira, né? Cantoneira dupla, né? Em forma de T, de 102 por 64, em aço A36. E aqui no canto direito aqui, a gente tem um detalhe dessa conexão, como está sendo feito aqui no pé da coluna. Então estou usando aqui uma linha com 3 parafusos de 3/4, né? 19 mm, espaçados de 75 mm entre eles.
Vamos para a solução então. Primeira coisa que eu faço aqui é checar esbeltez. Então, considerando aqui o X como sendo o eixo perpendicular aqui à alma formada aqui pelo perfil T da cantoneira dupla, então a gente tem que ele é interrompido no meio ali, né? Considerando que esse nó aqui no nó central é conectado, né? Então a gente tem aqui 0,5 de L dividido pelo raio de giro, que é 3,16, então 136. No caso do comprimento de flambagem fora do plano, se você for pesquisar na literatura, você vai ver que você pode considerar que 0,7 de L, né? Então nós estamos pegando isso aqui, o raio de giro no outro sentido é 4,2, então fazendo essa conta a gente chega aqui a 143, então a esbeltez está ok, né? Ela teria que ser menor que 240. No caso do estado limite último, a gente tem dois critérios para checar, que é escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida efetiva. No caso do escoamento da seção bruta, a conta já é direta, é pegar a área do perfil, multiplicar pela tensão de escoamento e dividir pelo γ1, que é 1,1. Nesse caso eu estou pegando uma cantoneira apenas, então estou pegando a área dividindo por 2, vezes o FY aqui do aço A36, dividir pelo γ1, que é 1,1, fazendo essa conta 284 kN. O cálculo da ruptura da seção efetiva, a gente vai ter primeiro que calcular a área líquida, né? Para calcular a área líquida, a gente precisa fazer esse estudo aqui na cantoneira, que é o seguinte: é fazer a largura da cantoneira como se ela tivesse rebatida, porém a largura dela seria a largura de cada aba, né, menos a espessura da alma. Então se a gente pegar a largura de cada aba, é 102, 204, né, menos 6 milímetros aqui, né? Então dá 198 aqui arredondando. E o cálculo então da área líquida fica sendo a espessura dela vezes a largura menos o comprimento, a área aqui dos furos, né? Então seria 19,8, que é o que está aqui em centímetros já, né? 1,9 é o diâmetro do parafuso, mais os 3,5 milímetros de folga aqui. Então fazendo essa conta a gente chega numa área líquida de 11,23 centímetros. Para a gente fazer o cálculo da área líquida efetiva, a gente precisa saber se vai haver redução devido ao efeito de shear lag. Então para isso a gente precisa calcular o CT. E o cálculo do CT, para esse caso, como a gente tem uma cantoneira conectada por uma aba apenas, então a gente precisa calcular a excentricidade da conexão, que nesse caso aqui seria a distância do centro de gravidade até a face externa do perfil. Se você for olhar o valor da posição aqui do centro de gravidade numa tabela, aí você vai ver que para esse perfil ele é 2,77 centímetros. O comprimento da conexão, na verdade, é a distância entre o primeiro e o último furo, então daqui 15 centímetros, né, 150 milímetros. Então fazendo a conta aqui para o CT seria 1, e tirando desse 1 aqui, essa conta aqui referente à excentricidade pela largura, que dá 0,82. Então o cálculo da área líquida efetiva, então seria 0,82 vezes a área líquida lá em cima. Então isso aqui vai dar 9,21 centímetros quadrados. O cálculo então da ruptura da seção efetiva, da resistência do perfil à ruptura da seção efetiva, seria então a área dela, a área líquida efetiva, que é 9,21, vezes a tensão de ruptura do aço, que nesse caso é 40, para o aço A36, dividido por o γ2, que é 1,35, dá 273. Então, a resistência do perfil é menor entre as duas aqui, então no caso é 273. Então tem que comparar com 273 com a carga que está agindo no perfil. No caso aqui, como eu calculei a resistência de um perfil, então eu peguei metade da carga só. Então tá ok aqui. Então com isso a gente conclui esse exemplo e veja que é muito simples fazer a conta para perfil tracionado. Porém, em alguns casos isso pode ser complicado devido à quantidade de parafusos que você tem. Às vezes, se você tiver parafuso em zigue-zague, com várias linhas de parafuso, então o cálculo da área líquida efetiva acaba ficando um pouco trabalhoso, mas não é difícil. Só tem que prestar um pouquinho de atenção nessas áreas que você precisa descontar. Então com isso a gente fecha esse assunto. Então aqui são apenas uns dados a respeito da minha empresa, ProSteel Engenharia de Estruturas, né? Meu nome é Marcelo Fontes. Caso queiram entrar em contato comigo para alguma consultoria ou algum projeto, o e-mail é esse. Eu vou pedir também que, se puderem, dê uma curtida lá na página da empresa. E também, se gostaram do vídeo e tal, deixa o like aí, inscreva no canal e habilita ali o sininho para você receber mais vídeos aí à medida que eu for lançando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.